O Entenda Direito convidou a doutora Marilda Aparecida Cardoso, especialista em Direito do Trabalho, para responder algumas perguntas feitas pelos nossos telespectadores, que ao decorrer dessa semana nos telefonou e fizeram algumas perguntas a respeito de férias. Hoje nós vamos tratar férias. O empregado tem direito de escolher o período que ele quer tirar de férias, se é o empregador que determina, se ele faltou, ele tem direito a férias e é descontado no período que ele vai gozar férias. Então nós vamos falar numa situação para que os telespectadores fiquem sabendo daquilo que nos foi perguntado. Doutora Marilda, seja bem-vinda, muito obrigado pelo aceitar o nosso convite. E vamos lá. Como é que se resolve o problema das férias? Nós temos aí uma divergência. O trabalhador quer tirar num período e o empregador diz que não, que quem determina é ele. Como é que a gente trata desse assunto? Sim, eu agradeço mais uma vez o convite em poder vir aqui na TV Sul e esclarecer essas dúvidas. Bem, férias é um período aí esperado pelo trabalhador, né, aquele que trabalha. Ele pode usufruir aí das primeiras férias dele a partir de 12 meses de contrato de trabalho. Então ele tem que esperar vencer aí pelo menos um período, né? 12 meses consecutivos para depois ele poder usufruir das férias. Pois é, tem algum empregador que faz o seguinte: vence o 12º mês, que é a partir do 12º mês. Sim. O empregado tem o direito, porém ele deixa o empregado ir até o 11º mês subsequente àquilo que está vencido. Isso está correto? Não, isso está correto, porque a concessão das férias é o empregador, aquele que decide a melhor data aí para o empregado usufruir das férias deles. Isso é um ato do empregador mesmo. E ele tem que respeitar esse período, né? Até a próxima férias vencidas. Ele pode ser punido aí se ele deixar vencer 2 férias. Então, doutora, teve algumas mudanças a respeito de férias, que antigamente você tinha que tirar num único período 30 dias. 30 ou 20. E poderia vender 10 dias. 30 ou 20. Mudou, quer dizer, agora a lei permite que as férias sejam fracionadas. E como é que fica a situação dele ainda vender parte dessas férias? Como é que funciona aí para o telespectador e o empregado entender melhor os seus direitos? Sim, agora com a reforma trabalhista as férias podem ser fracionadas. Então ela pode ser fracionada em até 3 períodos. 3 períodos de quantos dias? Então, um período, o empregador não pode ser inferior a 14 dias. Então, se ele vai fracionar aí os 30, um período não pode ser inferior a 14. Aí sobraram aí 16 dias. Sim. Desses 16 dias, também um período não pode ser inferior a 5 dias. Tá, então quer dizer, nós estamos falando em 14 com 5, 19, sobraram 11. 11 dias. Ele poderia vender esses 11 dias? Não, aí a questão da venda ainda continua sendo 10 dias, né? 10 não dias. Pode ultrapassar aí 10 dias. Então ele pode usufruir 20 e vender 10. Telespectador, então, o senhor que é empregado de carteira assinada, doutora Marilda já explicou, são 3 períodos, o primeiro de 14, o segundo não pode ser inferior a 5 dias, e os outros 11 dias o senhor negocia com o seu patrão. Isso. Agora, o que ocorre, a senhora não respondeu. Quem é que dita as normas de qual é o mês que o empregado pode gozar as férias? Essa faculdade é do empregador. É ele quem decide o melhor mês aí e a data para o empregado usufruir das férias. Mas nada impede de uma negociação, né, entre empregado e empregador, aquele que tem filho, que quer tirar no período escolar. Isso pode ser negociável, pode ser sim. Não é lei, entendeu? Não é obrigatório o empregador ceder, mas nada impede aí de uma negociação amigável do período de férias. Tem empresa aí que realmente favorece o empregado que tem filho. Uma pergunta frequente do empregado é a respeito das faltas. As faltas incidem na computação das férias? Como é que a legislação vem tratando essa situação das faltas?
As faltas injustificadas, as justificadas não, com atestado médico, mas as injustificadas realmente vai aí ter uma consequência num período de férias. Por exemplo, se o empregado teve 5 faltas injustificadas naquele período de 12 meses, que corresponde àquela férias que ele vai usufruir, aí ele ainda consegue usufruir os 30 dias. Mas aí isso depois vai tendo gradualmente, aí vai prejudicando os dias de férias. Aí se ele tiver de 6 a 14 faltas, ele vai usufruir só de 18 dias de férias. Depois, se ele tiver de 15 a 23 dias de faltas, ele vai usufruir 18 dias. E se ele tiver acima de 24 faltas, ele vai ter só 12 dias de férias. Então, as faltas realmente aí pesa para ele na hora de ele usufruir as férias. Aí tem empregado que não entende, porque ele já teve o desconto, né, do salário dele, mas realmente ele vai perder aí uns dias de férias. Agora, como a senhora havia nos informado a respeito do fracionamento das férias, sim, e como é que fica, então, 1/3 de férias? Ele é fracionado também na proporção que a pessoa vai tirando, ou ele recebe esse 1/3 de férias e a antecipação das férias no primeiro período gozado? Como é que funciona essa sistemática da concessão de férias, somada à remuneração do trabalhador? Sim, as férias ela tem que iniciar sempre em dia útil. O empregador não pode aí iniciar uma férias aí no sábado, no domingo ou feriado, né? Para todo mundo ficar esclarecido essa questão. Sobre o pagamento, ele tem que receber até 2 dias antes dele iniciar o gozo aí das férias. Se ele vai tirar em janeiro 14 dias, ele vai receber proporcional, os 14 mais 1/3 das férias. O outro período ele vai tirar em julho, o outro período ele vai tirar em novembro, sempre na proporção. Então, para ele poder usufruir das férias. Agora, o empregador quer pagar as férias também de uma única vez, lá em janeiro, e depois ele só vai usufruir do gozo das férias, das folgas, aí pode também. Nada impede o empregador de fazer isso. Tá, o que a lei hoje vem falando, no telespectador, o empregador, né, e o empregado, é a livre negociação entre as partes. Né? Hoje a lei nada permite, impede de né, ser negociado também. Hoje a lei permite... Desde que seja cumprido aí, né? Então, e esse acordo é feito aí uma minuta onde o empregador assina, o empregado assina perante 2 testemunhas, ou simplesmente fica valendo o acordo tácito, aquele verbal. Aí depois vem aquela discussão, não falei isso, não foi isso que nós combinamos, o trato não foi esse. O que a senhora orienta tanto ao empregador como ao empregado nessas eventuais negociações que geram aí um acordo para que atenda a necessidade de ambas as partes, trabalhador e empregador? Então, sobre a questão do acordo entre o empregado e o empregador, como eu disse, eles têm que respeitar o que é determinado em lei, mas se eles acordaram em tirar férias no período que o empregado quer férias, que ele entende que seja melhor para ele, por uma questão aí pessoal particular, que seja feito realmente por escrito, e não só verbal. O empregador aí depois não sofrer nenhuma consequência, nada na hora do empregado rescindir o contrato de trabalho dele. Doutora Marilda, agora, se a gente ficar aqui respondendo todas as perguntas, eu vou pedir para a senhora voltar outras vezes aqui. Sim, né? Claro. Mas tem uma pergunta que é o trabalhador comissionado, é aquele que tem um salário fixo e recebe um percentual de comissão. Geralmente isso acontece com o vendedor. Né? Como é que faz o cálculo dessas férias? O que é que ele tem direito em termos de valores? Né? A remuneração do trabalhador que tem comissão e tem o fixo. E aí, como é que procede essa situação? Sim, aquele empregado que trabalha com recebimento de comissão, ele pode ter sim um salário fixo mais comissão, ou ele receber apenas por comissão. Toda a comissão recebida, ela vai entrar no cálculo das férias. Vai fazer aí um cálculo de 12 meses, aí, dividir aí por 12, e vai achar o valor aí que vai ser pago as férias sobre esse valor. E sobre esse valor, ele vai ter um acréscimo aí de 1/3. Isso acontece não só com a comissão, mas como também hora extra, aquele empregado que faz muita hora extra. Toda a hora extra dele que ele recebeu nos 12 meses também vai integrar aí o cálculo da remuneração das férias.
Doutora Marilda, se nós formos falar de férias e de horas extras, nós vamos ficar bem preocupados, porque hoje tem uma discussão, a gente tem visto isso aí, principalmente quem é caminhoneiro, né, e que trabalha de carteira assinada. Tem juiz que pergunta, mas o senhor trabalha 15 horas, 16 horas? Eu acho que esse juiz nunca viajou, nunca parou em posto de gasolina, nunca viajou à noite para ver que o motorista dorme dentro do caminhão, come no caminhão, e muitas vezes ainda é proibido de usar o banheiro de um posto de gasolina ou de um restaurante onde ele para com o seu caminhão lá. Então eu não vou nem entrar nessa situação de hora extra, porque o caminhoneiro trabalha aí. Como é que o caminhoneiro para numa estrada com essa insegurança que nós temos aí, a quantidade de assalto? Então, essa situação de férias e de horas extras, eu pretendo trazer aqui novamente, doutora, para a gente falar só sobre o caminhoneiro, que eu entendo que é um assunto de suma importância, porque o caminhoneiro é o que alavanca as atividades comerciais desse país. Sim, com certeza. Acho que tem que ser um dia específico só para falar de horas extras. Que é um tema muito importante também. A maioria das empresas aí contratam e muitos trabalhadores fazem uma jornada extensa mesmo, de hora extra. Eu quero agradecer o convite aceito pela senhora em nome do Entenda Direito, em nome da TV Sul, e aos senhores telespectadores. Continuem nos enviando as perguntas, que sempre traremos algum colega especialista do assunto a responder as perguntas que porventura vocês queiram que o Entenda Direito responda. Sim, eu que agradeço mais uma vez o convite. Estarei aqui sempre à disposição para qualquer dúvida.